eu sou a Mari e esse é mais um episódio do quadro Todo Cuidado, Saúde e Bem-Estar do Podcare, o podcast de saúde da Alcare. O tema de hoje é muito importante. Vamos falar sobre obesidade infantil. Você sabia que um levantamento feito pelo Atlas Mundial de Obesidade aponta que em 2020 o Brasil tinha 34% do público de 5 a 19 anos convivendo com excesso de peso? O valor pode saltar para 50%, cerca de 20 milhões de jovens em 2035 se nada for feito. Por essa razão, para abordar esse assunto e trazer mais conhecimento e alertar sobre essa doença perigosa e silenciosa, trouxemos a Camila Paco, nutricionista na área de gestão de saúde da Alcare. Cá, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso Podcare mais uma vez, você já é de casa, né? E eu te agradeço porque eu tenho certeza que essas informações vão ser valiosas para poder ajudar muitas pessoas. Eu que agradeço. Cá, então para começar o nosso bate-papo, eu queria saber quais são as principais causas da obesidade infantil e também se existem fatores, né? Quais são os fatores que contribuem para desenvolver essa doença? Bom, Mari, a principal causa, na verdade, está relacionada a hábitos, né, alimentares e hábitos do cotidiano. Assim como nós, adultos, né, precisamos nos preocupar em relação a uma alimentação saudável, a combater o sedentarismo, assim também precisa ser com as crianças. Só que a criança, ela não tem essa percepção, né? Então, a influência da criança está relacionada aos hábitos dos pais, daqueles que estão no seu convívio, né? Então, por isso que é importante que os cuidadores, os pais, tenham esse cuidado com as crianças, né, para poder evitar que a obesidade chegue aí nessa faixa etária. E Cá, quais são as consequências da obesidade para a saúde a curto prazo, ainda na infância, e também a longo prazo, na vida adulta? As consequências já na infância, né, são doenças que estão associadas à obesidade, então colesterol alto, diabetes, já pode acontecer o surgimento dessas doenças, né, nesse período. Além de alterações também na autoestima da criança, né, que isso pode também gerar, então, alterações psicológicas também. E a longo prazo, a tendência de uma criança obesa se tornar um adulto obeso é muito alta, né? E, consequentemente, né, de aumentar ainda mais o risco de o aparecimento dessas doenças e outras doenças associadas à obesidade e o agravo dessas doenças, né, que podendo levar ali qualidade de vida inadequada, né, e até o risco de morte prematura. E quais são os principais sinais precoces que os pais, os responsáveis, eles conseguem perceber no dia a dia da criança, né? Com um ganho de peso considerado normal ou um ganho de peso já considerado preocupante? Às vezes é um pouco difícil porque a gente tem algo cultural, né, que às vezes atrapalha um pouco a nossa percepção em relação ao ganho de peso da criança. Mas normalmente crianças que têm alterações nos hábitos alimentares, como compulsividade alimentar ou uma seletividade alimentar, né, ou você perceber que a criança ali tem uma tendência a comer muito rápido, né, então essas coisas geralmente já é um sinal de alerta, né, além da questão da autoestima, então às vezes a criança tem alterações emocionais, né, alterações de humor, a autoestima da criança fica debilitada, porque às vezes ela já está se percebendo ali de uma forma que não é legal. E em termos de sinais um pouco mais físicos, né, então crianças que às vezes fica ali muito ofegante, muito cansada para fazer atividades simples do dia a dia, né, que você percebe que para ela já fica um pouco mais difícil, pode ser também um sinal de alerta. Mas aí quem vai conseguir identificar isso melhor é um médico, né, então através da avaliação, né, da criança para poder entender se está acima do peso ou não. Médico nutricionista ou pediatra nesse caso? Qual seria a indicação melhor? O ideal é que passe primeiro com o pediatra, né, para que o pediatra faça a primeira avaliação clínica e aí, dependendo de como estiver o quadro da criança, encaminhar para o nutricionista. E Cá, a gente comentou até aqui, né, sobre essa questão da importância de ter hábitos saudáveis na alimentação da família e qual também é a importância da alimentação como forma de prevenção e tratamento da obesidade infantil. Durante o tratamento é fundamental, né? Até porque vai ser uma das
das causas ali para poder auxiliar em relação à mudança desse quadro da obesidade. E a prevenção não tem nem como dizer que não faz parte, né, dessa situação, porque a prevenção é a que vai ser, o mais importante para a prevenção vai ser a alimentação associada à atividade física, e isso vai muito, como a gente já falou, dos hábitos, né, familiares, porque o paladar, ele começa a se formar na infância, e às vezes a tendência, né, ao consumo de alimentos menos saudáveis, né, alimentos que não são naturais, sendo consumido ali muito cedo, na infância, vai ter uma dificuldade para a criança ter esse hábito de consumir esses alimentos. É até tão importante lá, né, na introdução alimentar do bebê com 6 meses, a gente já ir oferecendo esses alimentos mais saudáveis, os mais saudáveis possíveis, para que isso a longo prazo, né, como a gente falou, ser reflexo da introdução alimentar. E aí, né, Ká, falando em alimentos, que tipos de alimentos podem ser evitados ou pelo menos limitados na alimentação da criança? Hoje, infelizmente, a gente tem uma gama muito alta de alimentos industrializados, que são aí os maiores vilões, né, em relação à obesidade e ao surgimento de algumas doenças, né, associadas à obesidade, que são os alimentos como biscoitos recheados, macarrão instantâneo, refrigerante, né, que está ali de muito fácil acesso, né, mas que são os mais prejudiciais pela quantidade de açúcar, de gordura, né, de sódio. Então, esses alimentos, eles precisam ser evitados o máximo possível, né, e focando ali nos alimentos que são mais naturais, né, que seria o ideal. E eu também percebo que a indústria, de modo geral, eles estão cada vez mais trazendo essa atratividade na embalagem, né? Quando a gente observa no mercado os produtos industrializados e que não deveriam ser oferecidos para as crianças, eles normalmente estão com rótulos, um desenho, né? Tudo para chamar a atenção da criança. Sim, é verdade. E tem opções que dá para fazer, né, que sejam ali também atrativas para a criança, mas que não precisa partir para o industrializado, né, para esses alimentos que não são legais para a saúde. Seguindo nessa linha, quais são as refeições ou lanches, né, no dia a dia que podem ser oferecidos para as crianças, assim, até para a família de modo geral? A gente sabe que na correria do dia a dia parece mais fácil, mas não saudável, a gente ter ali algo prático, né? Um industrializado que seja para consumo. Mas também a gente sabe que existem lanchinhos aí saudáveis, práticos também para o dia a dia. Eu queria que você desse alguns exemplos. Hoje a gente consegue sim ter opções até dentro das opções do mercado, né, em linhas mais naturais, né, que a gente consegue encontrar em casas de produtos naturais, né, de biscoitos integrais, né, sem adição de açúcar. Dá para utilizar essas opções sim, né, mas dentro das opções naturais, né, até para levar às vezes de lancheira, né, para a escola e tudo mais, dá para utilizar iogurte, dá para utilizar associado ali com um pouquinho de mel, ou uma granola sem adição de açúcar, uma granola caseira que pode ser feita em casa, né, usando cereais, usando castanhas, frutas secas. Dá para fazer um lanchinho ali de pão integral com um queijo, um patezinho de frango, um patezinho de atum, né, até incluir ali um tomate, um alface, né, que pode também ser um equilíbrio legal. Frutas é importante, né? Suco de frutas também, né? Para criança é importante. Uma das opções, por exemplo, que criança gosta bastante e que é uma opção que é legal até para o lanche é a pipoca, né, que pode ser feita ali com o mínimo possível de óleo, né, o mínimo possível de sal, mas milho, você diz, né, o milho da pipoca, isso, nada da pipoca de micro-ondas, né, o milho da pipoca mesmo, estourado ali na panela ou na pipoqueira, mas ali usando pouco óleo, usando pouco sal, né, e dá para ser uma opção legal, que geralmente as crianças gostam, né, e as receitinhas, como você falou, né, é legal também trazer a criança para participar das receitas, né, porque às vezes a criança participando ali, fazendo ali junto, né, ela acaba ficando ainda mais interessada para consumir. Além da alimentação, quais são outras práticas que, alinhadas, né, com a alimentação, são importantes para combater a obesidade infantil?
Atividade física, né, é um ponto importante aí para acompanhar a alimentação, né? E quando a gente fala de atividade física, não necessariamente precisa ser um esporte, né? A criança fazer natação, fazer futebol, pode ser às vezes uma brincadeira, né? E que os pais podem participar também, que é importante. Então, brincar de pega-pega, andar de bicicleta, né? Então, é um fator também que pode contribuir bastante, né? A parte de acompanhamento psicológico também, casos de crianças que ali demonstram, né, uma ansiedade, uma compulsividade alimentar, então muitas vezes associado aí a algum tipo de estresse, né, que pode desenvolver isso, e o acompanhamento clínico, né, com o pediatra, que o ideal é que seja feito ali regularmente, pelo menos uma vez no ano. E que orientações você daria para os pais para eles incentivarem os filhos, né, nessas novas práticas, novos hábitos, digamos assim, de alimentação e também de exercício físico, mas sem que haja uma pressão? Eu costumo falar que o primeiro ponto é o que a gente vai ser de espelho para a criança, né? Aquela ideia de que o exemplo arrasta, né? Então, se você é um exemplo dentro da sua casa de alimentação, de atividade física, você tem uma tendência a trazer a criança ali para criar esse hábito também, né? Isso é muito comum. Trazer a criança para comer na mesa junto, né? Mostrar para a criança a importância dos alimentos, como eu falei sobre a questão de trazer a criança para cozinhar junto, é o incentivo, né? A alimentação lúdica também, né? Pode ser muito atrativa, pode ser mais interessante. O que não dá para fazer é forçar a criança, né? Que ela vai ter que comer em todo custo, né? Que se ela não comer, ela vai passar fome. Só levanta da mesa depois de comer todo o prato. Isso não funciona, né? Então, a criança precisa entender a importância daquilo e ser mostrado para ela ali que pode ser gostoso, né? Aquelas opções. Às vezes, a criança não gosta do alimento de uma determinada forma, né? Então, às vezes, está ali, sei lá, beterraba cozida ela não gosta, mas a crua, às vezes, ela se interessa. Verdade, sim. Então, usando dessa forma também pode ser interessante, usando as opções, conversando com a criança, falando, você quer dessa forma? Ou você prefere dessa forma? E aí, dando a autonomia também para a criança conhecer, né, essas opções e escolher aquilo que ela acha melhor. E para a gente já ir finalizando o nosso bate-papo, Ká, quais são os sinais que os pais podem observar de que é hora de buscar ajuda médica? É importante observar o ganho de peso da criança, né? Se os pais já estão observando que a criança está tendo um ganho de peso muito rápido, né? É importante observar isso. Além daquelas alterações que a gente já comentou sobre compulsividade, alterações de humor, né? Quando a criança às vezes apresenta ali cansaço, né? Muito ofegante. E também quando existe uma resistência à mudança, né? Os pais já tentaram de diversas formas, ou talvez os pais não sabem como tentar, né, mudar os hábitos alimentares. Sim. Aí pode ser o momento de procurar a ajuda de um nutricionista que vai auxiliar um pouco mais nessa questão de orientação de como fazer isso, né? E a ajuda do pediatra também sempre ali associado. Maravilha, Ká. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no Podcast, né? Você sempre disposta a trazer bastante conhecimento para a gente. Eu tenho certeza que esse assunto é de suma importância e tudo o que você comentou aqui vai ajudar muitas famílias. Eu que agradeço, Mari, e eu espero realmente que tenha sido enriquecedor, né, para as famílias aí que possam estar um pouco mais atentos à alimentação dos seus filhos. Obrigada. Pessoal, por hoje é só. Mas não esqueça de curtir esse conteúdo e acompanhar o nosso podcast nas plataformas de áudio ou no YouTube. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!